Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, é um imenso prazer estar aqui hoje com todos vocês. E neste dia nós vamos falar de um tema muito importante dentro da cardiologia. São as síndromes coronarianas agudas. E essas síndromes coronarianas agudas, elas têm uma grande importância na nossa prática clínica. Vou iniciar mostrando para vocês aqui a grande importância desse tema. A gente verifica que no serviço brasileiro, aproximadamente 5 a 10% dos atendimentos no serviço de emergência são em decorrência da síndrome coronariana aguda. E desses atendimentos, cerca de 2/3 das causas são não isquêmicas, enquanto a gente verifica que aproximadamente 1/3 são por causas isquêmicas. Então, está aí a grande importância desse tema, né? A gente verifica que por ano a gente tem aproximadamente 5 a 8 milhões de atendimentos de síndrome coronariana aguda nos Estados Unidos e aproximadamente metade desse número aqui no Brasil, cerca de 3 a 4 milhões. Tá? E para essa síndrome coronariana acontecer, a gente verifica uma evolução. Mas uma evolução de quê? Da placa de ateroma, né? Da doença aterosclerótica. E essa doença aterosclerótica, ela vai ter a sua evolução ao longo do tempo. Inicialmente, a gente verifica que um espaço intravascular saudável, aos poucos, em decorrência do sedentarismo, de uma nutrição não tão bem balanceada, né? A gente vai verificando a formação de estrias de gordura, isso já na primeira década de vida desse paciente. Todas essas alterações vão levando a lesões intermediárias, que vocês já podem verificar aqui, que vamos ter um aumento dessa espessura, dessa camada sobre esse vaso, né? Até que a gente forma a famosa placa de ateroma. E aí começa toda uma disfunção endotelial. Essa placa de ateroma, ela vai começando a formar um componente fibrótico. E quando pensamos que não, aproximadamente a partir da 4ª década de vida, a gente vai ter algumas complicações com essa placa de ateroma, né? Que vai ser uma lesão complicada e a sua ruptura. Essa ruptura vai fazer com que haja a junção com outros componentes do nosso sistema sanguíneo que vão fechar completamente a luz desse vaso. E é justamente por isso que o nosso suprimento de oxigênio vai ser interrompido. E é aí onde nós vamos ter as síndromes coronarianas agudas. Mostrando aqui para vocês um corte de uma artéria normal e aqui uma artéria com um pequeno depósito de gordura. Esse depósito de gordura ao longo dos anos, assim como eu falei para vocês, vai aumentando, né? Até que a gente já tem aqui uma placa fibrosa e aqui uma placa de ateroma que está preenchendo mais da metade da luz desse vaso. Até que vai chegar um momento em que ele vai fazer uma obstrução total ou então uma obstrução parcial que vai diminuir muito a oferta de sangue e de oxigênio para os nossos tecidos, gerando toda aquela sintomatologia que a gente vai ver daqui a pouco das síndromes coronarianas agudas. Então, pessoal, para que nós possamos ter uma doença isquêmica do coração, a gente vai ter basicamente, o mecanismo fisiopatológico, um desequilíbrio entre a oferta e o consumo de O2. E você me pergunta, como assim, doutor Eduardo? Eu explico. Ou você tem uma diminuição da oferta de O2, como é que essa diminuição ocorre? Justamente através da diminuição do fluxo coronário. Essa diminuição do fluxo coronário pode ser em decorrência de uma placa ateromatosa, de uma doença aterosclerótica, como eu mostrei para vocês. Ou então, o paciente pode ter uma obstrução dinâmica, em que o vaso tem vasoespasmo, e aí vai fazer com que esse fluxo sanguíneo também seja diminuído.
E outro mecanismo fisiopatológico também implicado é quando nós temos um aumento do consumo de O2, ou seja, aquele paciente tem O2 chegando até o seu tecido, só que o seu tecido está tendo uma demanda aumentada de oxigênio. Isso acontece quando nós fazemos atividade física, né? Algumas atividades mentais que ocupam um pouco mais o nosso tempo. Tudo isso vai fazer com que o nosso coração tenha que trabalhar mais, e dessa forma nós vamos aumentar a nossa frequência cardíaca, a nossa contratilidade, a tensão da parede dos nossos vasos. Então, tudo isso pode levar a um aumento do consumo de O2 e em pessoas predispostas, né, pode levar sim a uma doença isquêmica do coração. E quando a gente fala em relação à doença isquêmica do coração, nós vemos várias terminologias. E às vezes os alunos ficam com dúvida. Professor, qual a diferença de doença isquêmica do coração para doença arterial coronariana, que a gente chama de DAC, né? Ou então doença aterosclerótica do coração? Meu filho, você junta tudo no mesmo saco, igual esses dois políticos aqui, e a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Doença isquêmica do coração é igual a doença arterial coronariana, que é igual a doença aterosclerótica do coração. Tudo bem? E a gente vai ter, a partir disso tudo, um desequilíbrio. Eu falei para vocês que a gente tem uma oferta de oxigênio dependente da demanda do nosso tecido. Quando essa balança ela desequilibra, a gente pode ter algumas alterações, algumas patologias, né? Essas patologias podem ser de origem aguda ou podem ser de origem crônica. Quando é um desequilíbrio de origem crônica, né, que já perdura por muito tempo, a gente vai chamar de angina estável. Quando é um desequilíbrio agudo, nós vamos chamar do tema da nossa aula de hoje, que é síndrome coronarianas agudas. E eu vou mostrar aqui para vocês que a gente tem 3 síndromes coronarianas agudas. Nós temos a angina instável, não confunda com angina estável. Nós temos o infarto agudo do miocárdio, que pode ser com supradesnivelamento do segmento ST ou então sem supradesnivelamento do segmento ST. E aí, a nossa abordagem, quando se atende um paciente com síndrome coronariana aguda, temos que ter em mente alguns pontos importantes. O primeiro dele é o tempo. Uma dor que dura menos de 15 minutos, né? Que tem relação com o esforço, provavelmente nós vamos estar falando de uma angina estável, né? E quando é uma dor que dura mais do que 20 a 30 minutos, que não tem relação com esforço, o paciente pode sentir ela mesmo em repouso, aí nós vamos estar diante de uma síndrome coronariana aguda. E a primeira conduta quando nós atendemos um paciente com síndrome coronariana aguda, uma das nossas primeiras condutas é solicitar um ECG, um eletrocardiograma. Se nesse eletrocardiograma o paciente tiver supradesnivelamento do segmento ST, eu vou estar diante de um infarto com supra. Se esse paciente não tiver supradesnivelamento, ou seja, um eletro sem supra, nós vamos estar diante ou de um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST ou de uma angina instável. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como nós podemos fazer essa diferenciação, tá? E em relação à angina, que não é o tema da nossa aula de hoje, mas eu trouxe aqui só para ilustrar, para não ficar tão jogado, tá? A gente pode dividir essa angina estável em 4 classes. Nós temos a angina estável classe 1, que é aquela angina que ocorre com esforços físicos prolongados e intensos, ou seja, o paciente não vai ter dor quando ele faz aquela atividade física habitual, como por exemplo caminhar, subir escada. Isso não provoca angina nesse paciente. O que vai provocar angina nesse paciente são esforços prolongados e intensos. Já a classe 2, ele vai ter alguma limitação. A gente fala que é uma limitação discreta para atividades habituais, né? Nesse caso aqui, a angina vai ocorrer, por exemplo, após o paciente caminhar 2 quarteirões, quando o paciente sobe um lance de escadas. Isso é angina estável classe 2. Já a classe 3, pessoal, é aquele paciente que tem limitação com as atividades habituais, né? É o contrário da classe 1. Ou seja, quando o paciente corre
corre não, desculpa, quando ele anda caminhando é apenas um quarteirão plano, ele já vai sentir dor. E a classe 4 é aquela que a gente chama de angina de repouso. O paciente está sentado ou deitado e vai sentir a dor. Tá bom? Então, para nós fazermos essa diferenciação, né, da doença arterial crônica, que no caso é a angina estável, com a doença arterial crônica aguda, que é a síndrome coronariana aguda, eu coloquei 2 casos aqui. Preste atenção. Paciente de 56 anos, sexo feminino, relata dor precordial em aperto, de início a 6 meses, de curta duração, ou seja, até 10 minutos, na maioria das vezes relacionado com esforços que anteriormente fazia sem sintoma algum. A dor alivia após cessar o exercício físico, né? Então, esse paciente aqui, outra informação, ó, nunca usou nitrato. Ou seja, todas essas características aqui, ó, dor precordial em aperto, crônico há 6 meses, de curta duração, relacionada com esforços, que alivia com o exercício, né? Quando eu paro o exercício, isso é angina estável, não tem dúvida. Agora, olha o paciente típico de uma síndrome coronariana aguda. Relata dor precordial em aperto de início a 4 horas, ou seja, é um início recente, é uma doença aguda, que não cedeu desde o seu início, ou seja, não tem relação com esforço, né? A dor surgiu em repouso, é acompanado de dispneia, sudorese, náuseas, ou seja, isso é síndrome coronariana aguda. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês nunca mais confundam uma doença arterial crônica de uma doença arterial aguda, né? E aqui, mais um ponto importante para a gente diferenciar, né? O tempo de isquemia, que eu venho pautando isso com vocês. Se for uma isquemia breve, é uma angina estável. Se for uma isquemia prolongada, aí depende. Se for sem necrose, é angina instável. Se for com necrose subendocárdica, ou seja, um infarto sem supra, não necrosou toda a parede do coração. Agora, se for uma necrose transmural, aí é um infarto com supra. E essas 3 condições fazem parte da síndrome coronariana aguda, né? Então, assim, como é que a gente vai atender esse paciente quando ele chega para nós no hospital? Primeira coisa, vamos fazer uma identificação desse paciente, né? É um paciente que vem com dor, e aí você vai avaliar, será que ele tem fatores de risco, né? Qual o sexo desse paciente, qual a idade? Fatores de risco no caso da idade, homens com mais de 45 anos ou mulheres com mais de 55 anos, né? O tipo de dor que esse paciente está sentindo, será que é uma dor definitivamente anginosa ou não? Vou já mostrar para vocês essa diferenciação da dor, né? Os antecedentes mórbidos pessoais, que os mais importantes nesses casos são pacientes hipertensos, diabéticos, que têm doença aterosclerótica. Se tem antecedente mórbido familiar de doença arterial precoce, né? Hábitos de vida, o mais importante aqui para a gente é o tabagismo. E aqui é a classificação da dor torácica, pessoal, que eu tinha acabado de falar para vocês, né? A gente tem a dor tipo A, que é aquela dor que você bate o martelo e diz, essa é uma dor definitivamente anginosa, né? Isso aqui dá certeza para a gente que nós estamos diante de uma síndrome coronariana aguda, independentemente de exames complementares. É aquela dor, pessoal, ou então desconforto retroesternal ou então precordial, né? Que é geralmente precipitado pelo esforço físico, pode se irradiar para o ombro, para a mandíbula, face, né? Face interna do braço, e tem duração de alguns minutos e pode ser aliviada pelo repouso ou então nitrato, né? Em menos de 10 minutos. Essa é a dor definitivamente anginosa, que é a dor tipo A. A gente tem a dor tipo B, que é aquela que a gente chama de dor provavelmente anginosa, né? Que você diz assim, olha, minha principal hipótese é síndrome coronariana aguda. Só que eu vou pedir exame complementar, porque eu não tenho certeza, né? Então, quais são as características? É um tipo de dor, pessoal, que ela tem a maioria dessas características aqui que eu mostrei para vocês da dor tipo A. Mas não todas, né? Ou seja, você vai dizer, provavelmente anginosa, só que eu não posso bater o martelo.
E a gente tem a dor tipo C, que é aquela provavelmente não anginosa, né, que vai ter poucas características, vai ter uma ou outra daquela definitivamente anginosa. E a gente tem a dor tipo D, que é aquela que você diz, olha, isso aqui não tem nada a ver com dor cardíaca, né? Eu não vou ter nenhuma característica de dor anginosa. E aí a gente vai ter que pensar em outros diagnósticos que podem causar dor torácica. Mas, nesse caso aqui, a dor tipo D, que é a definitivamente não anginosa, não vai ter nenhuma característica da dor definitivamente anginosa, que é a dor tipo A, que eu acabei de mostrar para vocês. Certo? E como manifestações clínicas, a gente vai ter aquelas manifestações que aumentam a probabilidade de ser uma síndrome coronariana aguda e aquelas que diminuem. Começando aqui pelas que aumentam, né? Quando o paciente chega para você e diz que está com uma dor em pressão, é uma dor que se irradia para o ombro, ou então para o braço esquerdo, né? É precipitada pelo esforço físico, pelo frio, é um paciente tabagista, que tem uma alimentação desregrada. E o mais importante, ó, a associação com sudorese, né? E a associação com náuseas e vômitos. Isso fala muito a favor de ser uma síndrome coronariana aguda. E o que é que diminui a chance de ser uma síndrome coronariana aguda? É aquela dor que é reproduzida com a palpação. O paciente diz que está doendo, quando tu aperta, faz alguma coisa, diz, é exatamente isso mesmo. Uma dor que piora a movimentação do tronco, isso também não é típico de síndrome coronariana aguda. E uma dor fugaz, né? Uma dor que se acaba muito rápido. Isso não é o comum da síndrome coronariana aguda. Na síndrome coronariana aguda, nós temos uma dor que dura mais do que 20 a 30 minutos e vai se prolongando. Tudo bem? E a gente pode sistematizar esse atendimento, pessoal, fazendo uma abordagem rápida, tá? Esses pacientes que chegam com dor torácica no pronto-socorro para a gente, nós temos que ser altamente ágeis e fazer um atendimento rápido, mas um atendimento rápido de qualidade, tá? Então vamos fazer uma sistematização de como deve ser esse atendimento. Primeiro, o paciente chega para você, em no máximo 5 minutos você tem que fazer uma anamnese dirigida. Você tem que saber a idade desse paciente, se ele tem alguma comorbidade, como diabetes, hipertensão, se ele tem doença renal crônica, dislipidemia ou aterosclerose. Ah, vou perguntar se esse paciente teve um câncer. Não, nada disso. Você tem que focar nas comorbidades que são fatores de risco para a síndrome coronariana aguda. E você também nessa anamnese dirigida vai tipificar o tipo de dor desse paciente. É uma dor tipo A, definitivamente anginosa? Ou será que é uma dor tipo D, que é definitivamente não anginosa? Né? Tudo isso vai ser muito importante para a gente. Então, em 5 minutos, você tem que colher essa história clínica desse paciente. O próximo passo vai ser você fazer o exame físico. E é um exame físico também direcionado. Lembrem, nós estamos em um pronto-socorro, em uma sala vermelha, algo desse tipo. Então, nesse caso aqui, nós vamos verificar o pulso em 4 extremidades, tá? Não adianta você ver só o pulso na mão desse paciente. Você pode olhar na mão, tá? Nos 2 braços, você pode olhar os pulsos nos pés. Por que a gente vai fazer isso? Para ver se tem alguma assincronia de pulso. Verificar a pressão arterial. Essa verificação da pressão arterial não adianta você fazer em apenas um braço do paciente. Você tem que verificar nos 2 braços. Por quê? Porque você pode ter uma distorção desses valores. Pacientes que têm uma diferença maior que 20 na pressão arterial sistólica e maior que 10 na pressão arterial diastólica, nós podemos estar diante de uma outra condição que não é a síndrome coronariana aguda, né? Quando nós temos valores muito distoantes, nós podemos estar diante, por exemplo, de uma dissecção de aorta, que é uma situação muito mais grave do que a síndrome coronariana aguda, que pode levar o paciente a óbito rapidamente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse exame físico, principalmente pulso e pressão arterial. E fazer um exame cardiopulmonar, nesse caso a ausculta, né, do pulmão, ver se tem algum ruído adventício, ver se os murmúrios vesiculares estão presentes.
verificar o ritmo cardíaco desse paciente, se ele tem alguma arritmia, como por exemplo uma fibrilação atrial, que só pela ausculta você consegue ter uma ideia se esse paciente tem ou não, tá? Ver se as bulhas estão normofonéticas, isso também é muito importante. E um dos pontos mais importantes é você fazer um eletrocardiograma em, no máximo, 10 minutos. E outra coisa importante, solicitar para esse paciente também um raio-x de tórax. Por quê? Porque eu tenho que afastar outras condições, como por exemplo, a dissecção de aorta, que eu acabei de falar para vocês, que no raio-x de tórax a gente vai conseguir visualizar bem através do alargamento do mediastino. Daqui a pouco eu mostro uma radiografia para vocês sobre isso, tá bom? Aqui para mostrar para vocês, né? Um dos exames complementares mais importantes que nós temos é o eletrocardiograma. E esse eletrocardiograma tem que ser feito, pessoal, sistematizando o nosso atendimento em até 10 minutos. Briguem com a equipe de vocês, briguem no bom sentido, tá? Lutem para que esse eletro seja feito o mais rapidamente possível. Porque se você fizer esse eletro o mais rápido possível, você vai conseguir prestar um melhor atendimento para o seu paciente. E, através do eletro, se vier um supra, você já consegue fechar esse diagnóstico de infarto com supra, tá? Se vier negativo, vou mostrar para vocês como é que a gente investiga melhor, tá? Nesse eletro é importante que a gente vai verificar alguns sinais que podem nos mostrar que esse paciente tem um infarto com supra, tá? Principalmente através da análise do segmento ST. Aqui só mostrando para vocês o segmento ST. Essa linha verde é o que a gente chama de linha de base. Quando nós temos um supradesnivelamento desse segmento ST, a gente vai falar que o paciente tem um infarto com supra. Quando a gente tem uma depressão, a gente vai falar um infra de ST. Sugere isquemia, mas ainda não confirma. Aqui nós temos um ECG normal, tá? Ah, Eduardo, é qualquer supra que eu posso chamar de infarto com supra? Não, depende. Vou mostrar alguns critérios importantes para vocês. Primeira coisa, aqui nós temos essa linha azul, que é aquela mesma linha verde que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Que é o que a gente chama de linha de base. Esse segmento ST, ele não pode ter um supradesnivelamento. Por quê? Porque senão nós vamos estar diante de uma patologia, tá? Então, nesse caso aqui, quando nós temos um supra de ST em duas ou mais derivações contíguas, o que quer dizer isso? O que são derivações contíguas? São derivações, pessoal, que mostram a mesma parede do coração. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, a parede inferior do nosso coração é formada pelas derivações D2, D3 e AVF. Se dessas três derivações eu tiver um supra de ST em pelo menos duas paredes, eu já posso afirmar que o meu paciente tem um infarto com supra, nesse caso de parede inferior, mas tem que ser em duas ou mais. Se o meu paciente tiver supra em apenas uma derivação, eu não posso afirmar que é infarto, tá? E esse aumento, Eduardo, é de quanto? É qualquer aumento? Não. Em todas as derivações, nós temos que ter um aumento de, no mínimo, 1 milímetro. 1 milímetro, pessoal, é tipo um quadradinho desse, ó. Um quadradinho é 1 milímetro, tá? Exceto em V2 e V3. Em V2 e V3, não basta você ter 1 milímetro, tá? A gente vai ter alguns outros critérios. Se for um homem menor que 40 anos, você tem que ter no mínimo 2,5 milímetros, ou seja, 2 quadradinhos e meios. Se for um homem com mais de 40 anos, você tem que ter no mínimo 2 milímetros, ou seja, 2 quadradinhos. E se for mulher, você tem que ter no mínimo 1 quadradinho e meio, tá? 1,5 milímetro. Sabendo disso, agora vocês conseguem dar um diagnóstico do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. As pessoas têm muito medo de eletro, mas eletro não é um bicho de 7 cabeças, tá, pessoal? É um exame que nos ajuda muito e aprendê-lo de fato, saber interpretar, vai salvar a vida do nosso paciente. Então vamos lá. Primeiro, o eletro que você fizer, ele pode vir normal.
Ah, meu eletro veio normal, eu posso descartar uma síndrome coronariana aguda? Jamais, tá? Você vai fazer, como eu já falei para vocês, o eletro dentro dos primeiros 10 minutos. Se ele vier normal, você pode repetir a cada 30 minutos na primeira hora, tá? Ou então repetir a cada 3 horas, né? Após a primeira hora que você já seriou a cada 30 minutos. Ou então em caso de mudança dos sintomas desse paciente. Tá? A gente tem também alguns outros marcadores que vão nos ajudar muito no diagnóstico da síndrome coronariana aguda, que é o que a gente chama de marcadores de necrose miocárdica, tá? São as famosas enzimas cardíacas, tá bom? Nesse caso aqui a gente vai ter a mioglobina, a troponina T, troponina I, CKMB, CK total, tá? A gente verifica aqui, ó, que a detecção da mioglobina é de cerca de 1 a 3 horas após o infarto, da troponina de 2 a 4 horas. E a gente vê aqui, ó, a CKMB e a CK total que demoram mais. Não são exames bons para a gente solicitar nesses pacientes. Só que, infelizmente, em muitos hospitais é apenas isso que nós temos. Então, é apenas isso que nós vamos lançar mão. O mais comum nos grandes centros é solicitarmos troponinas, né, que são exames que conseguem ver mais rápido. Nem todo hospital tem a dosagem de mioglobina também. Mas entendam uma coisa aqui que eu quero falar para vocês. Esses marcadores aqui, vocês só irão solicitar se o eletro vier normal. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Se você tiver um eletro com supradesnivelamento do segmento ST, em paredes contíguas, pelo menos 2, você vai estar diante de um infarto com supra. Não precisa pedir enzimas. Enzimas você só pede quando o seu eletro vem normal, tá bom? E aí você vai começar a fazer a curva dessas enzimas para ir verificando se ela vai dar positividade ou não. Eu falei que era bom pedir um raio-x de tórax justamente por isso aqui, ó. Olhem esse mediastino como está alargado. Esse paciente aqui provavelmente, né, tem uma dissecção de aorta, dependendo da sua clínica. Então, nós temos que pedir um raio-x justamente para afastar outras causas de dor torácica. Então, fazendo uma sistematização de tudo que eu já disse, né? O paciente chegou com dor torácica, vamos fazer uma anamnese dirigida naquele formato que eu mostrei para vocês, fazer um exame físico bem sistematizado com o que realmente importa em até 5 minutos, fazer um eletro em no máximo 10 minutos da chegada do nosso paciente, tá? Se esse eletro vier com supra, acabou, não preciso fazer mais nada. Está fechado o diagnóstico de síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento do segmento ST. Se o meu eletro vier sem supra, vier um eletro normal, eu estou diante de uma síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento do segmento ST. E aí, pode ser um infarto sem supra, se nesse caso aqui você pedir as enzimas e as enzimas vierem positivas, ou podem ser uma angina instável, se você pedir as enzimas e as enzimas vierem negativas, tá? E aí, quem é o mais frequente? É o com supra? É o sem supra? Quem é que mata mais, né? Então, essas perguntas são muito importantes e a gente verifica o seguinte: a mortalidade a curto prazo, ou seja, quem é que mata mais rápido? É o infarto com supra, tá? O infarto com supra a curto prazo mata o dobro do que o infarto sem supra. Agora verifiquem isso. Após 6 meses, pessoal, o paciente saiu da síndrome coronariana aguda, pode ser com supra, sem supra, após 6 meses, ó, a mortalidade é igual. Ou seja, nós vamos ter uma diferença a curto prazo e a longo prazo. Verifiquem isso aqui, ó. Após 4 anos, a mortalidade do infarto sem supra é 3 vezes maior do que o infarto com supra. Então, essas questões são muito importantes para que nós entendamos essa epidemiologia do infarto agudo do miocárdio, né? E aí a gente verifica que o infarto com supra é mais comum em jovens,
Por isso que esse infarto mata mais a curto prazo, né? A gente verifica que o idoso ele tem uma circulação colateral muito mais bem definida do que um jovem. Quando a gente tem um jovem com infarto, muitas vezes, infelizmente, é fatal. Idoso já não é tão comum morrer de infarto no primeiro momento, né? Então, o infarto agudo do miocárdio sem supra é mais comum em idosos e com supra é mais comum em jovens. E outra coisa importante aqui, ó, a síndrome coronariana sem supra tem prognóstico melhor a curto prazo, que foi o que eu acabei de mostrar aqui para vocês, e tem um pior prognóstico a médio e longo prazo. Então, com supra mata mais a curto prazo e sem supra mata mais a longo prazo. Isso é muito importante, tá? Aqui mostrando novamente aquela sistematização que eu já conversei bem aqui com vocês, tá? A gente pode ver os fatores de risco, as probabilidades, né? O paciente tem uma baixa probabilidade de ter doença arterial coronariana. É aquele paciente que tem no máximo um fator de risco, né? Exceto diabetes. Diabetes já vai ser um fator de risco muito importante. Paciente que tem menos de 60 anos, né? Uma probabilidade intermediária, um paciente que tem pelo menos 2 fatores de risco. E uma alta probabilidade é aquele que tem 3 ou mais. Ah, Eduardo, e quais são esses fatores de risco? É doença cerebrovascular, como por exemplo AVC, aneurisma, né? Pacientes que têm doença arterial periférica, pacientes que têm hipertensão, tudo isso são fatores de risco para a síndrome coronariana aguda, tá, pessoal? Muito importante isso. Então, quando nós atendemos um paciente que tem uma dor torácica, se você fizer o eletrocardiograma e for um eletro não isquêmico e tiver um exame físico normal, você pode estar diante de várias situações, né? Se for uma dor tipo A ou B, você vai conduzir o paciente com síndrome coronariana aguda. Se ele tiver uma alta probabilidade de doença arterial coronariana. Se for A ou B, mas a probabilidade de doença arterial for baixa, você vai seguir o protocolo de dor torácica. Se for uma dor tipo C, mas tiver uma alta probabilidade de doença arterial coronariana ou uma probabilidade intermediária, você também segue o protocolo de dor torácica. E se for uma dor tipo D, ou então uma dor tipo C com uma baixa probabilidade de DAC, aí você exclui. Definitivamente isso não é síndrome coronariana aguda. Tá? Então vamos exemplificar isso com um caso clínico, para que a gente possa entender tudo que eu falei até agora para vocês e falar como vamos fazer o tratamento desse paciente. Então vejam só, pessoal. Um paciente, tá, do sexo feminino, 58 anos, deu entrada na UPA, né, num pronto-socorro, com queixa de dor precordial e impressão, iniciada às 6 horas, que se irradia para o braço esquerdo, acompanhada de sudorese e mal-estar. Isso aqui eu falei para vocês que são fatores que vão aumentar a probabilidade, né, de uma síndrome coronariana aguda e com a duração de 1 hora, ou seja, é uma duração maior do que 15 a 20 minutos, né? E que surgiu, olhem isso aqui, em repouso, ou seja, isso aqui definitivamente não é uma angina estável. Isso sim é uma síndrome coronariana aguda. Então, você com toda a sua agilidade, foi lá, fez o exame físico, viu que o paciente está com uma pressão de 16/8, né? Aferida nos 2 braços. Eu falei para vocês que é muito importante aferir nos 2 braços. Uma frequência normal de 70, uma frequência respiratória um pouquinho aumentada de 22, saturando 94%, exame cardiopulmonar normal, extremidades bem perfundidas, sem edemas, né? Os pulsos estão medianos e simétricos nas 4 extremidades que eu falei para vocês. Tá com a glicemia alterada de 142 e no momento da chegada essa paciente já está sem dor e com o seguinte eletro. E olha isso aqui, você aprendeu bem na minha aula. O eletro foi realizado em menos de 10 minutos. Olhem esse eletro aqui. Vocês conseguem verificar alguma alteração? Muito bem, né? Muita gente aí está vendo supra, né? Isso aqui é um supra desnivelamento do segmento ST, em V2, V3,
V4 também tem, né? Ou seja, nesse caso aqui, a gente vai ter um infarto agudo do miocárdio anterior, né? A gente verifica aqui que essas derivações são as derivações anteriores. E se você verificar aqui, pessoal, a gente vai ter desse lado aqui, ó, também em D1 e AVL, um supra também. Ou seja, isso aqui é parede lateral do coração. Então, nós vamos ter infarto com supra de parede anterior, ó, V2, V3 e V4, e de parede o quê? Lateral, D1 e AVL. Quando nós temos um infarto que pega duas paredes, nesse caso aqui a parede anterior e lateral, a gente chama de infarto anterior extenso, porque além da parede anterior, pegou também a parede lateral. E olha uma coisa importante, sempre quando eu tenho um supra, eu vou ter uma imagem espelho. O que é a imagem espelho de um supra? É um infra. Então aqui, ó, em D2 e D3, parede inferior e AVF, ó, nós vamos ter o quê? Um infra. Então, sempre quando vocês olharem um infarto com supra de ST, você vai ver que sempre vai ter uma imagem espelho, que é um infradesnivelamento do segmento ST. Acabou. Essa nossa paciente aqui infartou e foi um infarto com supra, né? Um infarto com necrose transmural, que eu falei lá no início da aula para vocês. Então, nesse caso aqui, o paciente tinha dor torácica e a gente viu o eletro era clássico, é um infarto com supra. Então, nesse caso, eu vou conduzir como síndrome coronariana aguda. E, como o eletro deu positivo para supradesnivelamento, é um infarto com supra. E agora, o que é que eu vou fazer, né? Qual é a minha conduta frente a esse paciente? A gente vai ter, pessoal, algumas abordagens terapêuticas. A primeira delas, né, é o tratamento farmacológico. A gente vai ter algumas drogas que podemos estar lançando mão. Essas drogas têm um mnemônico para elas, né? Que é o que a gente chama de monabichas. Isso, esse nome feio mesmo, monabichas, que é para você não esquecer. Morfina, oxigênio, nitrato, AS, beta-bloqueador e ECA-OBRA, né, que são antihipertensivos, o clopidogrel, a heparina, o antagonista da aldosterona, que é a espironolactona, e a estatina, tá? Nesse caso aqui, a gente vai usar estatinas de uma potência mais elevada, né? De preferência atorvastatina ou rosuvastatina. Aí você diz, ah, doutor, no meu serviço não tem. Usa o que tem, então. Usa a simvastatina. Não é a melhor opção, mas serve também. E essas drogas, pessoal? Assim que o paciente chega, eu vou fazer todas essas drogas para o meu paciente? Não. Tem aquelas que você tem que fazer assim que o paciente chegar. Ou seja, você tem que fazer de imediato. E quais são? São o AS, é um dos mais importantes de todo. Assim que o paciente chegar com isso, você já vai fazer essa dose de AS. E o outro é o clopidogrel. Então, chegou meu paciente com infarto, quais são minhas primeiras condutas? Administrar AS, que eu vou já mostrar para vocês como a gente faz, e administrar o clopidogrel. Depois que eu faço isso, beleza. Aí nós vamos partir para as medicações sintomáticas, mas somente após eu ter feito a primeira dose do AS e do clopidogrel. Os sintomáticos são aqueles que eu vou fazer após esse tratamento imediato, que já vai ser morfina para aliviar a dor, oxigênio, né, para esse paciente, nitrato, que também vai amenizar a dor desse paciente, né? Dentro das primeiras 24 horas, pessoal, eu vou fazer o quê? A heparina, tá? Então, muita gente confunde, acha que tem que fazer a heparina logo de imediato. Não. A heparina você pode fazer dentro das primeiras 24 horas. E após 24 horas, o que é que eu vou fazer para esse meu paciente? Beta-bloqueador, IECA ou BRA, que são antihipertensivos, a espironolactona e as estatinas. Então, o que você tem que fazer de imediato, você pode esquecer isso aqui tudo, mas você não pode esquecer AS e clopidogrel. Isso salva a vida do nosso paciente, tá bom? O AS, como eu falei para vocês, pessoal, geralmente é uma dose de 150 a 300 miligramas. Nos postos, né, nos pronto-socorros, a gente faz entre 2 a 3 comprimidos. Eu costumo prescrever 300 miligramas para os meus pacientes, tá? O clopidogrel, eu vou já mostrar para vocês como é que a gente faz, tá? A gente vai fazer dessa forma. Primeiro,
é um infarto com supra, que é o caso dessa nossa paciente desse caso, a gente vai ver, esse meu paciente, ele vai conseguir fazer um cateterismo agora ou não, né? Eu tenho um tempo para fazer esse cateterismo. No infarto com supra, o meu ΔT é de até 12 horas. Ah, quer dizer que após 12 horas eu não posso mais mandar esse meu paciente para o cateterismo? Pode, mas você só pode mandar se esse paciente tiver uma dor prolongada, tá? Se ele tiver alguma arritmia, se ele tiver com edema agudo de pulmão ou um choque cardiogênico. Se não tiver essas situações aqui, você não vai mandar para o cateterismo após 12 horas, tá? E nesse caso aqui do infarto com supra, qual vai ser a dose do clopidogrel? Aí eu te respondo, depende, né? Se for um paciente que vai fazer angioplastia com stent, independente da idade desse paciente, tem 30, 40, 100, 120 anos, você vai fazer 600 miligramas de clopidogrel, ou seja, 8 comprimidos, porque cada comprimido tem 75 miligramas, né? Às vezes, algumas pessoas que vão administrar, que não são treinadas, diz, doutor, é isso mesmo. 8 comprimidos de clopidogrel. Então, se você sabe que aquele seu paciente, você tem um serviço de angioplastia para receber ele, e ele vai conseguir fazer a angioplastia, 600 miligramas de clopidogrel. Se seu paciente não vai conseguir fazer a angioplastia, qual vai ser a nossa segunda opção? Qual vai ser o nosso plano B? Vai ser fazer o trombolítico. Então, se o meu paciente vai fazer o trombolítico, eu faço metade da dose. Eu faço 300 miligramas do clopidogrel. E uma ressalva. Eu falei aqui que quando vai para angioplastia, independentemente da idade, é 600 miligramas. Mas se o seu paciente for fazer trombolítico, aí nós temos uma ressalva da idade. Se ele for maior que 75 anos, eu vou fazer apenas um comprimido, 75 miligramas, tá? Se for um infarto sem supra, eu posso fazer o cateterismo de 24 até 48 horas, tá? E a dose do clopidogrel para esse meu paciente vai ser de 300 miligramas. E se for uma angina instável, eu posso fazer esse cateterismo de 48 até 72 horas, tá? E a dose vai ser a mesma do infarto sem supra, 300 miligramas de clopidogrel. Esse quadrinho aqui, pessoal, é muito importante. Vocês têm que ter isso na mente, na ponta da língua. Isso salva a vida do nosso paciente. Tá? Então, dando continuidade aqui, né? E aí, eu vou fazer angioplastia, eu vou trombolizar esse meu paciente, como é que eu vou definir isso, né? Então, aí a gente vai ter algumas variáveis importantes. Se o transporte do seu paciente até um serviço que tem hemodinâmica demorar até 120 minutos, né? Se você consegue levar ele até 120 minutos, beleza, eu vou fazer a hemodinâmica, que é o método padrão ouro, é o melhor. Agora, se vai demorar mais do que 120 minutos, vamos fazer primeiro o trombolítico. Por que eu falo primeiro o trombolítico? Porque independentemente da sua conduta inicial, no final você vai ter que fazer angioplastia, tá? Então, se demorar mais do que 120 minutos, vamos fazer primeiro o trombolítico. A gente tem um tempo que a gente chama de tempo porta-balão, que é o tempo que você tem para fazer angioplastia. Esse tempo porta-balão é de 1h30, tá? De 90 minutos. E a gente tem o tempo porta-agulha, que é o tempo que você tem para iniciar o trombolítico, que é de 30 minutos. Tá? Então, nesse caso 1, né, a gente pode sim optar pela angioplastia, aqui mostrando para vocês, ó, a obstrução dessa coronária, tá? E aqui, ó, após eu colocar o stent, após eu fazer a angioplastia, eu consegui restabelecer esse fluxo sanguíneo. Que aqui vocês podem ver que tem uma falha, ou seja, está interrompido. Aqui, após a angioplastia com stent, foi restabelecido, tá? Mas e aí? Eu moro no interior, doutor. A cidade mais próxima que tem angioplastia dá 500 quilômetros, eu não vou conseguir chegar em 2 horas. Então, nós vamos ter que partir para o nosso plano B, né? E qual é o nosso plano B? O nosso plano B, pessoal, vai ser justamente o trombolítico, que vai fazer com que eu tenha o quê? A dissolução desse coágulo. Então, nesse caso aqui, pessoal,
Muitas pessoas dizem, eu vou fazer o trombolítico, eu não vou fazer nada. Foi feito um estudo, tá, que analisou a trombólise em relação ao placebo. O padrão ouro, como eu já falei para vocês, é a angioplastia, mas se eu não tiver angioplastia, eu vou trombolizar. E a gente verifica quando o paciente tem um infarto com supra, né? Nós temos a trombólise como sendo muito melhor do que o placebo. Mas verifiquem uma coisa, se o paciente tem infra de ST, tem qualquer outra alteração ou tem um eletro normal, eu não vou trombolizar meu paciente. Se o paciente tem um infarto sem supra, eu não vou trombolizar o meu paciente, tá bom? Então, outra coisa importante aqui, pessoal, é que quando eu estou trombolizando o meu paciente, a gente tem um benefício pelo tempo. Ó. Se eu faço essa trombólise nas primeiras 12 horas, nós vamos ter uma mortalidade muito menor, ou seja, menor que 12 horas eu tenho benefício. Agora, se eu for fazer essa trombólise após 12 horas, aí eu não vou ter um benefício tão grande, tá? Aí eu vou ter que ver casos selecionados, eu vou ver se realmente vai valer a pena, tá? Então, a trombólise ela vai ser eficaz quando ela é feita no seu tempo bem definido. Só que não é todo mundo que pode fazer uma trombólise, tá? A gente tem algumas contraindicações absolutas que eu nunca vou trombolizar o meu paciente e tem umas contraindicações relativas que eu vou dizer, eu vou pesar o risco-benefício. Vou falar as absolutas para vocês. Paciente que tem qualquer sangramento intracraniano, tá? Não posso fazer, porque senão eu vou piorar esse sangramento. Aqueles pacientes que tiveram AVC nos últimos 3 meses, que tem alguma neoplasia do sistema nervoso central, que está com sangramento ativo, qualquer outra lesão vascular cerebral conhecida, né? Pacientes que têm suspeita de dissecção de aorta, se você fizer o trombolítico para ele, você vai matar esse paciente, né? Pacientes que têm hipertensão crônica importante não controlada, que tem úlcera péptica ativa, ou então aquele paciente que já fez uso pelo menos uma vez na vida da streptokinase, que é um dos trombolíticos que eu vou falar aqui para vocês. Tá? Streptokinase, pessoal, é uma medicação que você tem que utilizar no máximo uma vez na sua vida. Usou ela, é bom nunca mais utilizar. Tá bom? A streptokinase, para falar a verdade, ela está saindo de linha, né? É até difícil hoje a gente encontrar streptokinase no mercado. É um fármaco que tem uma meia-vida entre 18 e 23 minutos, só que tem muito efeito colateral, né? A gente tem a alteplase, né? Que ela já vai agir em cerca de 3 a 8 minutos. E temos também a tenecteplase, que vai demorar cerca de 18 a 20 minutos. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz a infusão nesses pacientes, tá? Eu não vou falar aqui da streptokinase para vocês, que como eu já falei, está saindo de linha. Então, a tendência é que nós não utilizemos mais a streptokinase em nossos serviços. Só que tem alguns casos que a gente ainda vai ter que utilizar, quando não temos essas outras opções, né? O alteplase, como é que eu vou fazer a administração no meu paciente? Primeiro, a alteplase vai vir 2 frascos para vocês. A gente vai ter um frasco que vai ter um pó, que é a medicação, o princípio ativo, que tem 50 miligramas, e nós vamos ter outro frasco que vai vir com um diluente de 50 ml. E nós vamos ter também um transfer, que eu vou utilizar para fazer as transferências dessas substâncias, tá? No final, quando eu diluir 50 miligramas do pó com 50 ml do diluente, eu vou ter uma solução com 50 miligramas a cada 50 ml, ou seja, 1 miligrama por ml. Essa vai ser a diluição final da nossa alteplase. Como é que eu faço a administração no meu paciente, né? Aí depende. Depende de quê, Eduardo? Do peso. Se for um paciente que tem um peso maior do que 65 quilos, eu vou fazer 15 miligramas EV em 2 minutos. 15 miligramas, pessoal, é o quê? 15 ml, né? Porque não é 1 miligrama por ml, ou seja, 15 ml em 2 minutos. Depois eu vou fazer 50 ml em 30 minutos, que é a mesma coisa que 50 miligramas. E depois eu vou fazer 35 miligramas em 1 hora, que é a mesma coisa que 35 ml. Isso se for um paciente com mais de 65 quilos. Se for um paciente com menos de 65 quilos, o início vai ser igual. Eu faço 15 miligramas em 2 minutos.
E depois vai depender do peso do paciente, né? A gente vai fazer 0,75 mg por quilo em 30 minutos e depois 0,5 mg por quilo em 1 hora. A tenecteplase é muito mais fácil. Por quê? Porque a ampola já vem pronta para você fazer em bolos. Ó. Vem uma ampola dessa daqui. O nome comercial é o Metalise. E aí a própria bula já vai te dizer como é que a gente vai fazer isso. Por exemplo, se é um paciente que tem até 60 quilos, tu vai fazer 6 ml. É só isso, não precisa estar calculando nada. Ah, o meu paciente tem 85 quilos, 9 ml. Então é só você pegar a caixazinha da tenecteplase que você vai saber o quanto de volume você vai dar para esse paciente dessa medicação. Não tem erro, tá bom? Beleza, fiz a trombólise do meu paciente. Como é que eu sei, doutor, se esse trombolítico abriu ou não o vaso? Aí você vai ter que usar os critérios de reperfusão, que você vai olhar após 1h30. Fez o trombolítico, esperou 1h30, você vai verificar o seguinte. O meu paciente teve melhora da dor? Você repete o eletro. Aquele supra deles, vamos supor, ele tem um supra de 6 milímetros. Esse supra caiu em pelo menos 50%, ou seja, ele caiu pelo menos para 3 milímetros. Esse paciente tem alguma arritmia de reperfusão, por exemplo, a onda T inverte, fica negativa. Se eu tiver esses três critérios, prestem atenção, eu tenho que ter os 3, significa o quê? Que o trombolítico conseguiu abrir o vaso, tá? E o que eu vou fazer depois? Depois da trombólise, eu vou encaminhar o meu paciente para angioplastia, não tem jeito. Angioplastia seria ideal que fosse feita de início. Se você não consegue, faz primeiro a trombólise, mas depois da trombólise, tenho que encaminhar o meu paciente para angioplastia. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza. E eu falei para vocês que a gente faria também a anticoagulação desse paciente, né? Com heparina, que pode ser a heparina não fracionada ou a enoxaparina, né? Uma heparina de baixo peso molecular. Se for a heparina não fracionada, você vai fazer por 48 horas. Vai fazer um bolus inicial de 60 unidades por quilo, um máximo de 4.000 unidades, tá? E você depois faz uma manutenção de 12 unidades por quilo por hora, tendo em vista manter sempre um PTTA entre 1,5 a 2, tá? E a enoxaparina vai depender. Você vai começar a enoxaparina na internação do seu paciente e vai manter por até 8 dias. Se for menor que 75 anos, 1 mg por quilo de 12 em 12. Se for maior que 75 anos, você já diminui um pouco a dose, faz 0,75 de 12 em 12, tá bom? Aqui é um modelo de prescrição para um paciente de 60 quilos, né? Dieta do nosso paciente. A gente vai fazer um soro fisiológico para correr lento. O AS, ó, como eu falei para vocês, pode ser de 2 a 3 comprimidos. O clopidogrel, né? Vou fazer aqui para o nosso paciente também. A enoxaparina, como eu falei, é 1 mg por quilo. Paciente de 60 quilos, 60 miligramas. Faz uma dose em bolos e depois você deixa de manutenção. Oxigênio, se a saturação tiver menor que 90%. Propranolol, mas lembre-se que isso aqui eu falei para vocês, não precisa ser de imediato. Eu falei para vocês o que é que faz de imediato, o que é que faz sintomático, o que é que faz nas primeiras 24 horas e após 24 horas. Aqui é uma prescrição geral, tá? Medir o HGT de 4 em 4 horas e avisar o plantonista se tiver maior que 180, fazer estatina, fazer uso de um IECA, no caso aqui o enalapril, tá? Um antagonista da aldosterona, nesse caso aqui é espironolactona, um protetor gástrico, aqui ainda está a ranitidina, mas a ranitidina tem saído de mercado, né? A gente está fazendo mais agora o omeprazol, tá? Angioplastia, que eu acabei de falar para vocês, né? Pode ser primária. O que é uma angioplastia primária, Eduardo? É aquela que o paciente, você viu que infartou e sua primeira conduta foi fazer o quê? A angioplastia. Então, isso se chama angioplastia primária, quando você já coloca o stent de início. Ah, mas o meu paciente não tinha acesso à angioplastia imediata. Eu fiz o trombolítico conseguiu abrir o vaso e depois eu mandei o meu paciente para angioplastia. Isso aqui se chama angioplastia facilitada. Você vai ter um delta T de 12 a 24 horas para fazer. E eu posso ter o que a gente chama de angioplastia de resgate. Qual a diferença?
Você fez o trombolítico, só que o trombolítico não teve sucesso. E aí você vai tentar abrir essa coronária com stents. Tem um delta T, como eu falei lá atrás para vocês, de 12 horas. Então nós temos angioplastia primária, facilitada e de resgate, tá? O quadro clínico 2, pessoal, é aquela mesma paciente que eu falei para vocês. Só que agora ela tem um fator de risco muito importante, que dá um alto risco cardiovascular. É uma paciente diabética. Nesse caso aqui, ó, foi feito o eletro dela e o eletro estava, ó, normal. Não tem supra, tá? Não... Ah, Eduardo, isso aqui não. Isso aqui não é um supra de ST, ó. Tá na linha de base. Isso aqui é uma onda T um pouco apiculada, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, é um paciente que tem uma dor tipo A ou B e tem uma probabilidade alta de doença coronária. Por quê? Porque ela é diabética. Então, nesse caso aqui, eu também vou conduzir como síndrome coronariana aguda, só que agora é com supra de ST? Não. Por quê? Porque o meu eletro veio normal. Nesse caso aqui, ou é um infarto sem supra, ou é uma angina instável. Como é que eu vou diferenciar isso? Com as nossas enzimas. Lembra que lá atrás eu falei para vocês dos marcadores miocárdicos? Pois é. Se as suas enzimas vierem positivas, eu vou estar diante de um infarto sem supra. E nesse caso aqui você tem um tempo para fazer o cateterismo, como eu já falei também, de 24 a 48 horas. E se as enzimas vierem negativas, eu vou estar diante de uma angina instável. Nesse caso, você tem um tempo maior para fazer o CAT, né? De 48 a 72 horas. E nesses casos, pessoal, eu não vou me ater muito a isso, devido ao nosso tempo que já está finalizando, mas você tem alguns scores de risco cardiovascular, né? Para saber se esse paciente tem um risco baixo, intermediário ou alto. Depois vocês dêem uma olhada com calma. A gente tem o time Risk Score, né? Nós temos o Grace, que também vai dar uma probabilidade baixa, intermediária ou alta. E aqui agora nós temos o caso 3. O caso 3 é aquela mesma paciente do caso 2, só que agora não tem o fator de risco, que era o quê? Doença diabética. Então, nesse caso aqui, ó, ela fez o eletro também está normal. Agora nós temos o quê? Uma probabilidade baixa. Então, nesse caso aqui, eu não vou conduzir como síndrome coronariana aguda. Eu vou seguir o protocolo de quem? O protocolo de dor torácica. E o que diz o protocolo de dor torácica? O que eu vou fazer com esse meu paciente? Eu não vou dar alta para o meu paciente. Primeira coisa, eu vou ter que observar, deixar esse meu paciente ali de molho, vou ficar olhando ele por no mínimo 9 horas, tá? Vou fazer o meu exame físico, vou pedir ECG, vou ficar seriando as enzimas para ver se isso não muda, né? E eu vou ficar vendo isso a cada 3 horas, no mínimo, tá? Se o meu protocolo de dor torácica der positivo, quando é que ele vai dar positivo? Quando eu vou ter pelo menos uma dessas alterações aqui, ó. Exame físico sugestivo de insuficiência cardíaca, novas alterações no eletro, elevação dos marcadores de necrose, ou seja, se alguma dessas coisas der positivo, opa, não é apenas uma dor torácica comum. Nesse caso é um infarto sem supra, porque ó, os marcadores deram positivos. Opa, então agora conduzir como infarto sem supra. Mas se esse meu protocolo der negativo, se nada disso que eu falei para vocês não acontecer, a gente vai ter duas possibilidades. Primeiro, a gente pode dar alta para esse paciente, deixando uma programação dele fazer um teste ergométrico em até 72 horas, né? Ou então encaminhar para um hospital que tenha uma estrutura melhor para esse paciente fazer isso, né? Então, nesse caso aqui, quando o protocolo de dor torácica der negativo, eu vou dar alta para o meu paciente e deixar programado para ele um teste ergométrico, tá? Então, qual é o protocolo de dor torácica? Protocolo de dor torácica deu positivo, vou tratar como infarto sem supra e fazer um CAT em 24 a 48 horas. Infarto sem supra, eu não faço trombolítico, lembrem-se disso. Trombolítico é apenas para infarto com supra. Se o protocolo de dor torácica der negativo, eu dou alta e programo um teste ergométrico para o meu paciente em 48 a 72 horas. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu me despeço aqui com a frase de Hipócrates, que diz que a vida é curta, a arte é longa, a oportunidade é fugaz, a experiência
enganosa e o julgamento difícil, tá? Aqui estão as minhas redes sociais, o meu e-mail. Quem puder me acompanhe pelo Instagram, @eduardo_sp94, né? Também tem um canal no YouTube, Eduardo Pereira, onde eu sempre posto aulas, dicas. Então, agradeço demais ao convite de toda a organização desse grande evento e mais uma vez dizer que foi um prazer imenso estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau!